Olá, eu sou a professora Elaine Borges e estamos dando início a mais uma aula do nosso curso de Prática Penal, módulo 2, Solucionando Questões Práticas. Meus alunos, eu quero frisar nesta aula que como o meu objetivo é suprir todas as suas dificuldades, ministrando um curso que realmente faça com que o aluno consiga desenvolver de forma correta todos os pontos exigidos da prova prático-profissional da segunda fase do Exame Unificado da OAB, elaborei este módulo solucionando questões práticas, visando prepará-los de forma rápida e eficaz para responder a todas as questões práticas da prova. Minha meta neste curso, de uma forma geral e inclusive nestas aulas, como você já sabe, é aplicar o direito material e processual na resposta da questão prática. Isto é, acompanhe em sua tela. Materializando o direito penal e processual em soluções jurídicas práticas. Transformando a matéria teórica em prática, aplicando esta matéria de forma prática para solucionar e redigir as questões suscitadas no exame. Visto que o tempo das aulas teóricas, cujo objetivo é preparar o examinando para a primeira fase, já passou. O momento agora é outro. Agora você deve aprender a raciocinar de forma prática, aplicando, como já foi dito, a teoria na prática. Pois tenho observado que o examinando até tem um bom conhecimento de direito material, tem conhecimento de direito processual, tem conhecimento de teses jurídicas, porém ele não consegue transformar todo este conhecimento em uma defesa prática. O candidato não consegue associar o que ele aprendeu numa aula teórica com a prática. Até porque, como você já percebeu, através de nossas aulas, teoria é teoria e prática é sinônimo de militância. Porque, na verdade, o que falta na maioria das vezes para o aluno é experiência, vivência na área penal, para aplicar a teoria na prática. Atualmente, muitos examinandos reclamam que a prova está mais difícil. Não é verdade. A prova está extremamente prática, inclusive com relação às questões. Hoje, tudo que é suscitado na prova vem de situações práticas que o examinando vai enfrentar no dia a dia da advocacia. Pensando nisto, resolvi criar esta metodologia visando a sua aprovação, materializando o direito material e processual e aplicando a teoria na prática ao responder às questões práticas neste módulo. Muito bem. Dito isto, vale ressaltar e recapitular qual é o método de avaliação da banca examinadora com relação às questões práticas. Preste bem atenção. São analisados 3 pontos importantes com relação à resposta dada pelo examinando. O primeiro diz respeito, observe na tela, a apresentação, a estrutura textual e correção gramatical. Ou seja, será observado se ocorreram rasuras, se você colocou parágrafo ao iniciar as frases, apresentou pontuação correta e bom português. Vamos para o segundo ponto importante que será analisado e que está relacionado com, veja em sua tela, a fundamentação e consistência, ou seja, se a resposta foi correta e bem fundamentada. O terceiro ponto importante da avaliação da resposta dada pelo examinando à questão prática diz respeito, acompanhe em sua tela, ao domínio do raciocínio jurídico, isto é, se o candidato respondeu de forma adequada, demonstrando conhecimento jurídico e capacidade de interpretação e exposição. Meus alunos, estes 2 últimos pontos estão intimamente ligados ao edital, quando o mesmo diz que o examinando receberá nota 0 quando não atender ao conteúdo avaliado. Lembre-se, você deve ler atentamente as normas do edital do exame que você vai prestar,
pois a toda hora o conteúdo é modificado de um edital para o outro. Muito bem, feitas estas observações, vamos passar para as questões da aula de hoje. Você provavelmente já está com o material da nossa aula impresso. Vale frisar que em todas as nossas aulas você deve ter sempre à mão, além do material impresso, um caderno para anotações de apoio e também os seguintes livros. Veja em sua tela. Um Código de Direito Penal, um Código de Processo Penal, a Constituição Federal e o Vade-Mecum. Meus alunos, quero salientar que procuro sempre suscitar os temas favoritos do exame de ordem. Dito isto, vamos para a primeira questão prática da aula de hoje. Acompanhe em sua tela. Qual é o momento processual adequado para contraditar uma testemunha de acusação? Seguindo passo a passo já explicado em aulas anteriores, como se trata de matéria de processo penal, você deverá dar início à sua pesquisa no índice alfabético remissivo do Código de Processo Penal. Muito bem, pesquisando a palavra testemunha no índice, você rapidamente chegará no artigo 214 do Código de Processo Penal, que soluciona totalmente a nossa questão. E a lei diz, veja em sua tela. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. Desta forma, meus alunos, um momento processual adequado para contraditar uma testemunha é antes de iniciado o depoimento da mesma. Na prática, como isto funciona? Por exemplo, em uma audiência, após a qualificação da testemunha, assim que a mesma adentrar a sala e tomar assento, o advogado deve pedir a palavra pela ordem. Cuidado, aqui é pela ordem dos trabalhos, não é pela ordem dos advogados do Brasil, tá? Então, o advogado deve pedir a palavra pela ordem e, com base no artigo 214, postular a contradita da testemunha, fundamentando as razões de tal requerimento. Exemplo, veja em sua tela. A testemunha X, arrolada pela acusação, vai ser ouvida num processo crime onde figura como vítima A e como réu B, que alega inocência, sendo certo que X é credora de B, visto que há 2 anos fez um empréstimo por 3 meses de R$10.000 ao acusado B. Embora exaustivamente X, irritada, cobre o valor mensalmente de B, ele, por problemas pessoais, até hoje não conseguiu efetuar o pagamento. Diante dos fatos narrados, eu pergunto: X, ao ser indagada durante o seu depoimento, será totalmente imparcial, não misturando os fatos deste processo com o fato de B dever alta quantia em dinheiro a ela? Meus alunos, o depoimento desta testemunha encaixa-se perfeitamente na norma do artigo 214 do Código de Processo Penal. Neste caso, existem circunstâncias que tornam suspeita a imparcialidade da testemunha. Assim, o advogado deve contraditar a testemunha antes de seu depoimento. Feita a contradita devidamente fundamentada, o magistrado indagará a testemunha sobre os fatos narrados, passando a palavra para a acusação para que a mesma se manifeste com relação à contradita. E depois o juiz decidirá a questão, fazendo que tudo fique consignado no termo da audiência. A contradita é importante porque a testemunha contraditada terá o seu depoimento colhido
prestando compromisso de dizer a verdade na forma da lei, inclusive podendo ser processada por falso testemunho, caso venha infringir as normas do artigo 342 do Código Penal, que diz, veja em sua tela: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Assim, uma vez contraditada, a testemunha vai pensar 2 vezes ao dar o seu depoimento, trazendo para os autos apenas a verdade. Porém, lembre-se, para as pessoas consignadas nos artigos 207 e 208 do Código de Processo Penal, o juiz poderá excluir a testemunha ou não lhe deferir compromisso, sendo a testemunha ouvida como informante ou declarante. Feitas estas explicações, vamos redigir a resposta desta questão prática. Você deve utilizar agora as folhas que simulam as laudas da prova. Veja em sua tela. Essa aqui é a folha da sua prova, tá? Toda vez que você for dar início a uma questão prática, ao contrário da peça prático-profissional, que o parágrafo é na margem central, na questão prática, o parágrafo é de aproximadamente 2 dedos da margem esquerda, tá? Então, mais ou menos 2 dedos é o parágrafo que você vai utilizar para começar a redigir a sua questão prática, tá? Então, vamos lá. Eu vou ditar. Tome nota. Parágrafo, ó, vai começar aqui mais ou menos, ó. Parágrafo. Com relação à indagação da presente questão, vírgula, de acordo com o artigo 214 do Código de Processo Penal, Código de Processo Penal coloca tudo por extenso e com a primeira letra maiúscula do Código de Processo Penal, vírgula, após a qualificação da testemunha e antes de iniciado o depoimento, a parte poderá contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, vírgula, que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Suspeita de parcialidade ou indigna de fé. Ponto, parágrafo, sem pular linha, tá? Começa aqui, ó. Você vai começar aqui, ó. Vai até o final, assim, né? Normal. Então, parágrafo sem pular linha, tá certo? Vamos lá. Importante ressaltar que são consideradas testemunhas suspeitas de parcialidade ou indignas de fé, vírgula, aquelas
que por alguma razão, têm como objetivo prejudicar, vírgula, o acusado ou a vítima, vírgula. Como, por exemplo, testemunha que é credora do acusado, vírgula. Ou tem uma dívida com a vítima, vírgula. Enfim, circunstâncias às quais tragam prejuízo ao acusado, vírgula, ou mesmo a vítima, vírgula. Visto que a acusação também poderá contraditar testemunhas, vírgula, quando a situação exigir, ponto. Sem pular linha, não pule linha, parágrafo, ó, de 2 dedos. Vamos lá. Diz a lei que o juiz fará consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, vírgula. Mas só excluirá a mesma ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208, vírgula. Ambos do Código de Processo Penal, 207 e 208, vírgula, ambos do Código de Processo Penal, ponto. Na mesma linha, ponto, na mesma linha, letra maiúscula. Assim, vírgula, vale salientar que a testemunha contraditada terá seu depoimento colhido, vírgula, prestando compromisso de dizer a verdade, vírgula, na forma da lei, vírgula, inclusive, vírgula, podendo ser processada por falso testemunho, vírgula, caso venha a infringir as normas do artigo 342, do artigo 342 do Código Penal. Código Penal, tudo por extenso, com C e P maiúsculo, ponto. Na mesma linha, ponto, na mesma linha, letra maiúscula.
porém, vírgula. Para as pessoas consignadas nos artigos 207 e 208 do Código de Processo Penal, tudo por extenso com C e P e P maiúsculo, do Código de Processo Penal, vírgula, o juiz poderá excluir a testemunha, ou não lhe deferir compromisso, sendo a testemunha ouvida como informante ou declarante, Meus alunos, prestem atenção. Esta resposta já foi concluída, mas só para que você saiba quem são as pessoas dos artigos 207 e 208 do CPP, observe em sua tela. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Agora, vamos para o artigo 208 do CPP. Veja na tela. Não se deferirá o compromisso a que alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Continue vendo em sua tela. Artigo 206 do Código de Processo Penal. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Muito bem. Presta atenção só numa questão importante aqui. Quando a testemunha ela é ouvida como informante ou declarante, ela não presta compromisso de dizer a verdade. Então, por exemplo, o pai do réu não presta compromisso de dizer a verdade. Ele pode mentir em favor do réu? Até pode, porque ele não vai ser processado por falso testemunho, tá? Por quê? Porque ele é ouvido como informante ou declarante. Claro que também, de certa forma, o depoimento de quem não presta compromisso de dizer a verdade, ele perde a força, né? Não perde totalmente, mas perde a força, até porque a pessoa não é punida por lei se mentir no depoimento, tá? O mais importante é que você saiba quais são as pessoas que não prestam compromisso de dizer a verdade e que elas são ouvidas como declarantes ou informantes. Já a testemunha que é ouvida prestando compromisso de dizer a verdade, ela é chamada de depoente, né? Porque ela presta o compromisso de dizer a verdade. E se mentir, pode ser processada pelo crime de falso testemunho. E por que a contradita ela é importante? Ela é importante porque ela dá um alerta à testemunha. Na verdade, o juiz, ele, depois de consignado, o advogado pede a palavra pela ordem e fala, excelência, a defesa quer contraditar a testemunha, com base no artigo 214 do CPP, visto que o réu deve uma alta quantia de dinheiro a ela. E assim o depoimento dela, data máxima vênia, ele pode ser imparcial. Aí o juiz, consignado isso, o juiz pergunta para a testemunha, é verdade, o réu deve para a senhora 20 mil reais? Ela fala, é verdade, ele deve 20 mil reais, né?
Aí a acusação pode se manifestar sobre essa contradita. O juiz, então, ele consigna tudo na ata da audiência ou no termo da audiência e avisa a testemunha. Olha, a senhora está aqui sendo ouvida com o compromisso de dizer a verdade. Caso a senhora venha a mentir, a senhora poderá ser até processada pelo crime de falso testemunho. Então, isso é importante, por quê? Porque a testemunha realmente ela vai pensar duas vezes. Se ela estava com a intenção de prejudicar o réu, agora ele vai ver, né? Ele está me devendo 20 mil reais, eu estou cobrando, faz anos que eu venho esperando ele pagar essa dívida, agora ele me paga, porque eu vou falar mal dele aqui, vou omitir fatos ou vou mentir fatos. Se ela estiver pensando isso, no momento que o juiz fala de forma firme que ela pode ser punida dentro das normas legais, ela vai pensar duas vezes, vai falar, bom, então não vamos misturar as coisas. A testemunha pensa, não vamos misturar as coisas, uma coisa ela está me devendo, ela vai ter que me pagar no momento oportuno e certo. Aqui eu tenho que falar a verdade. Então, a contradita, ela é uma arma poderosa, tanto para a defesa quanto para a acusação. Porque vamos pensar que a vítima seja devedora da testemunha. A testemunha pode pensar da mesma forma, quer saber? Eu vou facilitar a vida do réu. Porque assim essa vítima aí, essa vítima que me deve dinheiro, ela vai ver o que é bom para a tosse agora, né? E vou prejudicá-la. A acusação pode contraditar. E da mesma forma o juiz vai falar com a testemunha. Então ela vai pensar duas vezes, falando, não, deixa eu falar a verdade porque eu posso ser processada. Então essa questão da contradita ela é muito importante, tá ok? Muito bem. Feitas estas observações, acabamos de responder a nossa primeira questão prática. E como já te conheço bem, tenho certeza que você está pensando, mas professora Elaine, como no dia do exame eu vou colocar tudo isto no espaço destinado para responder a questão prática? Lembre-se, em aula, procuro sempre dar um máximo de informações para que você tenha um bom conhecimento jurídico no dia do exame. Porém, conto com seu bom senso para administrar o espaço, respondendo à questão prática com todos os fundamentos exigidos pela OAB dentro do espaço permitido, sem ultrapassar as margens direita e esquerda, nem a linha do cabeçalho ou do rodapé. Por esta razão que é tão importante você refazer as questões dadas em aula, nas folhas que simulam as laudas da prova, já se adaptando ao número de linhas permitidos para redigir a sua resposta prática. Ok, vamos agora para a próxima questão prática. Acompanhe em sua tela. Quais os requisitos para o deferimento da reabilitação? Para responder a esta questão, basta pesquisar a matéria no Código Penal, no índice alfabético remissivo, pelo tema reabilitação e rapidamente você encontrará a resposta. Muito bem, a reabilitação está prevista nos artigos 93 até 95 do Código Penal. Meus alunos, o primeiro ponto importante com relação a esta questão é que o requerimento de reabilitação é feito para o juiz que condenou o réu e não para o juiz da vara das execuções criminais. Este aspecto é muito importante, porque a maioria pensa que como este requerimento é feito após o cumprimento da pena, que o juiz competente seria o da vara das execuções criminais. Reprovado! O juiz competente para analisar este requerimento é o juiz da vara que condenou o réu. No artigo 94, caput, incisos 1, 2 e 3 do Código Penal, encontramos os requisitos para a obtenção da reabilitação. Vejamos este artigo por partes. Primeiro, o caput. Observe em sua tela. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução,
computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional se não sobrevier revogação, desde que o condenado... Agora vamos para os incisos. Continue vendo em sua tela. Inciso 1º. Tenha tido domicílio no país no prazo acima referido. 2. Tenha dado, durante este tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. 3. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Desta forma, meus alunos, são requisitos para a obtenção da reabilitação. 1. Decurso de 2 anos a partir da data que foi extinta, de qualquer modo, a pena imposta. 2. Tenha domicílio certo no país no prazo referido. 3. Tenha dado durante este tempo, isto é, 2 anos, a partir da data da extinção da pena, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. E 4. Tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstrado a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou a novação da dívida. Importante notar, meus alunos, que da decisão que defere a reabilitação, cabe recurso ex officio para o magistrado, isto é, ele é obrigado, ele deve recorrer de sua própria decisão, de acordo com o artigo 746 do Código de Processo Penal, que diz, veja em sua tela, da decisão que conceder a reabilitação, haverá recurso de ofício. Já para o Ministério Público, cabe apelação. Agora, se o requerimento for indeferido, cabe apelação para a defesa com fulcro no artigo 593, inciso número 2 do Código de Processo Penal. E, neste caso, não há recurso de ofício por parte do juiz. Muito bem, feita esta explicação, vamos para a redação da questão. Você deve, como sempre, utilizar agora as folhas que simulam as laudas da prova. Veja aqui, ó, na lousa. Essa aqui, como você já sabe, já fizemos isso na questão anterior, essa aqui é a folha da sua prova. Você deve sempre começar a resposta da questão prática com um parágrafo de aproximadamente 2 dedos, mais ou menos aqui. Começa aqui, vai até a margem direita, chega, vai e volta, tá ok? Vamos lá. Vou ditar a resposta dessa nossa segunda questão prática. Tome nota. Parágrafo. Com relação à indagação da presente questão, com relação à indagação da presente questão, vírgula, importante salientar que a reabilitação está prevista nos artigos 93 até 95 do Código de Processo, está previsto nos artigos 93 até 95 do Código Penal. Penal, é do Código Penal. Vou repetir. Está previsto nos artigos 93 até 95 do Código Penal. Código Penal, tudo por extenso, com C e P maiúsculo. Ponto. Parágrafo, sem pular linha. Ó, parágrafo de 2 dedos, tá ok? Vale destacar que o requerimento da reabilitação, é dirigido ao juiz que condenou o réu e não
e não ao juiz, agora tudo com a primeira letra maiúscula, da vara das execuções penais, vara, execuções penais, tudo com a primeira letra maiúscula. Ponto. Parágrafo sem pular linha, ó, parágrafo de 2 dedos. Os requisitos para o condenado, os requisitos para o condenado que já cumpriu sua pena, requerer a sua reabilitação, vírgula, de acordo com o artigo 94, vírgula, de acordo com o artigo 94, olha aqui, ó, vírgula, caput, entre aspas. Lembrando que palavras que não façam parte da língua portuguesa, sempre entre aspas. Palavras em latim não levam acento nem hífen, e isso também vale para a resposta da questão prática, porque latim é latim, quer em peça prático profissional, quer na resposta das questões práticas, tá ok? Então vamos lá. Caput, entre aspas, vírgula, incisos 1, tudo em romano agora, 1, vírgula, 2 e 3, vírgula, do Código Penal, tudo por extenso, com C e P maiúsculo, vírgula. São os seguintes, 2 pontos. Vai na sequência, ó, 2 pontos, tá aqui, né? Tal, 2 pontos, vai na sequência, continua, normal, tá? 2 pontos. Decurso de 2 anos, vírgula, a partir da data que foi extinta, vírgula, de qualquer modo, vírgula, que foi extinta, vírgula, de qualquer modo, vírgula, a pena imposta, vírgula, tenha domicílio certo no país, no prazo já referido, vírgula. Tenha dado, vírgula, durante este tempo, vírgula, demonstração efetiva e constante, de bom comportamento público e privado, e tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstrado absoluta impossibilidade de o fazer, vírgula, até o dia do pedido, vírgula, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Ponto. Parágrafo, ó, de 2 dedos, sem pular linha. Uma vez cumpridos melhor dizendo, vou mudar. Posso mudar? Claro que posso. Estou ditando, posso mudar. Uma vez cumpridas todas as exigências legais, o requerente terá sua postulação de reabilitação deferida pelo magistrado. O magistrado coloca com M maiúsculo. Deferida
pelo magistrado competente, vírgula, que neste caso deverá recorrer de ofício, vírgula, de sua própria decisão, vírgula. Então, só quando ele defere é que ele recorre de ofício, tá? De sua própria decisão, vírgula, de acordo com o artigo 746, vírgula, do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, tudo por extenso, com C e P maiúsculos. Do Código de Processo Penal. Ponto final. Meus alunos, acabamos de cumprir o nosso objetivo desta aula. Respondemos a 2 excelentes questões práticas. Refaça cada uma das questões suscitadas hoje, sem olhar a resposta, seguindo passo a passo, ensinado em nossas aulas, e veja se consegue chegar nas mesmas respostas. Você agora vai receber 2 novas questões para solucioná-las, seguindo as orientações ministradas em aula. Depois, você deve encaminhá-las para a correção. Você também está recebendo as questões ministradas na aula de hoje, totalmente digitadas, para sanar eventuais dúvidas que possam ter ocorrido durante a aula. Bom estudo e até a nossa próxima aula!